Pessoal, vamos então começar a nossa segunda aula desse módulo 3. Nós já construímos alguns eixos e nós vamos falar um pouquinho sobre importação de desenhos em DWG, para que a gente possa desenhar essas paredes em 3 dimensões, né? Essas paredes em BIM, né? Imbuídas de informação tridimensional, para que nós possamos desenhar alinhada com os eixos e alinhada com o desenho que virá do DWG. Então, eu vou deletar momentaneamente essas paredes que eu criei a título de exemplo. Nós temos aqui os nossos eixos. E aqui, antes de trazer a nossa planta, a nossa referência em 2D, eu vou dar uma sugestão para vocês, que é a sugestão de fixar cada um, né, dos nossos desenhos, né? Nós fizemos no caso aqui os eixos, né? Eles podem ser pinados, né? Eles podem ser fixados, de modo que uma vez que eu clicar e puxar, eles não se movam. Por quê? Porque eu vou inserir uma planta aqui por cima, eu vou inserir paredes por cima. E quando eu puxar para editar o desenho, eu não quero editar os eixos são o meu grid fixo. Então, como eu faço para pinar, para fixar esses eixos? Eu venho aqui, ó. Tá? Eu estou na aba modificar, uma vez que eu seleciono qualquer objeto, ela já vai automaticamente ser ativada, essa aba verde, modificar. E aqui eu vou clicar nesse pino, PN é o atalho de fixar, tá? E aí vou ver esses pinos aqui ativados. Então, uma vez que eu clicar e mover, ó, eu não consigo mais, tá? Se eu quiser mover novamente, é só eu clicar novamente aqui. E aí eu despinei, né? E aí eu posso mover. E aqui eu posso pinar de novo, clicando nesse pino, ou aqui em cima, nesses ícones de despinar e pinar, tá bom? Então, nós agora vamos trazer o nosso DWG aqui para dentro. Nós vamos lá em inserir, na aba inserir, importar CAD. E aqui nós vamos fazer algumas configurações. É importante, como nós estamos trabalhando na unidade de metros no AutoCAD, é importante que a gente também pegue um arquivo de DWG que esteja também no formato de metros. E aí é bom também que vocês tenham um arquivo bem limpo de informações, que não tenha muitas imagens, desenhos de cotas, por exemplo, né? Escondam os layers desnecessários, para que no momento da importação eu só tenha apenas o desenho necessário, o desenho das paredes, janelas, da estrutura, aquilo que eu quero desenhar dentro do Revit. Uma configuração necessária aqui é marcar apenas a vista atual, né? Lembrar que eu tenho que estar na planta onde eu quero que seja importado esse desenho, né? No caso, minha planta do térreo que está em negrito. E eu vou também colocar a unidade de importação que eu quero trabalhar, que é em metro, tá bom? Apenas isso. E aí eu vou trazer para cá uma planta aleatória, depois, né, nós vamos fazer alguns desenhos, um desenho de uma residência menor. Mas eu vou trazer aqui para vocês verem uma planta qualquer, para vocês poderem visualizar isso que eu estou falando. Então, aqui, ó, arquitetura planta baixa do térreo, apenas vista atual em metro, abrir, tá? Ele vai demorar um pouquinho, alguns computadores demoram mais, outros menos, e eu importei. Vejam que ela veio totalmente desalinhada dos meus eixos previamente concebidos. Geralmente, esses eixos, eles são concebidos no alinhamento da estrutura, né? Eles marcam o encontro deles, marcam a posição dos pilares estruturais. Botei aqui de 6 em 6 metros, né? Alguns gostam de fazer com menos, outros com mais, depende da sua estrutura a ser lançada. E agora, nós vamos alinhar, né? Alinhar o quê? Alinhar essas paredes laterais aos meus eixos, né? Esse eixo vertical com essa parede lateral e esse eixo horizontal com essa parede horizontal. Então, o comando de alinhamento, ele é o align, tá? Então, eu vou aqui, AL, Enter, não preciso, na verdade, do Enter, é só AL mesmo, ele já ativa o comando. Clico no meu eixo vertical e clico na minha parede. Vocês vão ver que ele não vai se mover, ó, não se moveu. Por quê? Porque é o que nós tínhamos feito para os eixos, pinado. O DWG vem importado com um pino aqui, ó. Se nós percebemos aqui na aba modificar, nós apenas temos a opção de desativar o pin, ou clicar aqui nesse pininho e nós automaticamente desativamos. Agora sim, AL, clico no meu eixo vertical, clico na minha paredinha aqui, que eu quero alinhar. Os eixos estão alinhados nesse ponto. Agora, vamos alinhar na parte de cima. AL novamente, não precisa apertar o Enter.
clico no eixo, que é a minha origem, e depois clico na minha parede, que é o que eu quero modificar. E agora nós temos uma sequência, né, de alinhamentos, né, de eixos aí, que compõem e que estão alinhados perfeitamente com o desenho de DWG, onde eu desenharia as minhas paredes aqui por cima, né? O comando parede WA, que nós vimos, né, como atalho, nós desenharíamos ela aqui por cima, ó. E aí nós teríamos ela por cima, tanto alinhada com o eixo, quanto alinhada com o DWG. E se eu quiser alinhar essa parede aqui, mover essa parede alinhando com essa parede DWG? O barato de trabalhar em BIM é que eles se reconhecem, né? As linhas do AutoCAD vão ser detectáveis nesse momento. Então, eu posso AL, clicar aqui na parede do lado de fora e clicar nessa parede e ele move essa parede para o lado de cá. E também aqui nessa última linha, com essa linhazinha da parede. E assim eu posso facilmente desenhar todas as paredes no entorno desse meu DWG, tá? Meu objetivo agora não é desenhar todas as paredes, mas eu vou falar um pouquinho também de parede para vocês. Então, na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Aqui nós ficamos mais com a importação do DWG e com o pinar e despinar. Lembrem-se, aqui eu não posso mais mover os eixos, porque eles estão travados, mas a minha planta de DWG está destravada. Olha o símbolo aqui de despinado, e aqui também na aba modificar eu posso ver que ele está desmarcado, apenas a opção fixar está ativada. Então, eu posso fixar essa referência também de baixo, que é o DWG original, que é a planta onde eu vou desenhar minhas paredes do Revit por cima, né? Então, é só selecionar e apertar aqui em fixar, ou apertar no pino para despinar e pinar. Na próxima aula, então, nós vamos fazer alguns desenhos de paredes, nós vamos falar alguns detalhamentos sobre paredes. É uma aula mais extensa, porque nós temos várias configurações possíveis. Então, eu te encontro na nossa próxima aula.